A questão da terminologia anjo para nós aqui, ela está um pouco equivocada. Porque às vezes a Bíblia fala anjo referindo-se a um grupo de pessoas, elementos, divindades, seres espirituais fora dessa dimensão. E às vezes fala anjos desta dimensão, físicos. Sim. Então, Nós temos essa compreensão. Isso, você já sabe disso. Então, mas é bom, importante o telespectador entender essa questão. É por isso que eu abordei, porque é um assunto polêmico para a pessoa não falar. Esses estão aí, estão falando equivocado. Porque não teve os anjos que chegou lá em Abraão, e Abraão Sim. falou, espera aí, não vai embora não, não passa da minha casa não, que eu vou ali preparar algo. Chegou para a mulher e falou, faz aí um bolo. Trouxeram um bolo, os anjos sentaram debaixo da árvore ali, comeram com ele e tal. Um queimou o bolo lá. Teve toda aquela coisa, né? E você vê outras passagens de pessoas vindo como anjos e tendo contato com a questão física. É justamente esse assunto que nós vamos falar de dimensões, que nós estamos falando já. Justamente do espírito e da troca de dimensões, né? Corpo físico, corpo... O nome não importa, mas eu tenho que falar os nomes, porque senão alguém vai falar, não é esse nome, é outro, então eu tenho que falar os que existem. Então, corpo etérico, perispírito, astral, não importa os nomes, né? Os nomes estão aí, o nome não significa nada, né? Eu posso, isso aqui é um controle. Eu posso chamar isso aqui do quê? Qualquer coisa, é minha caixinha preta. O nome não diferencia. Sim. Mas o que eu estou falando é que existe o espírito que pode transitar entre as dimensões, tanto esta física, partícula carnal, quanto a fora da carne, fora da partícula, que é da onda, que é a questão da onda que a física quântica fala. Mas o que você perguntou lá dos egípcios, só para fechar a resposta, foram influenciados pela sabedoria egípcia, foi influenciada pela sabedoria angelical, e aí o nome angelical você pode trocar por qualquer coisa, por espíritos de outras dimensões, vamos dizer assim. Eu entendo que depende de cada entendimento de cada crença, né? Cada crença vai ter o seu nome, mas cada um aí pega o seu nome que achar mais cabível aí. Mas Entendi. por uma força, vamos dizer, intelectual fora dessa dimensão, que foi trazida para cá, uma esfera superior, né? Que era superior, que foi implantada aqui, para essa dimensão. E foi usado para... triste dizer isso. E foi usado a nível de operacional o ser humano. Infelizmente, nós fomos usados como escravos, vamos dizer assim. O ser humano foi usado nesta questão operacional, né, como os trabalhadores ali para... Fomos operários nessa obra, para ser implantado a questão de inteligência egípcia ali, que hoje as pessoas ainda estão tentando entender, como você mesmo disse, como que foi tudo aquilo, como é que eles tinham tanta sabedoria, né? Por exemplo, as pirâmides. Tá lá a formação das pirâmides. E o que é a representação da pirâmide? Hoje, os monges precisou descobrir e entender e passar para a humanidade que a forma da pirâmide traz uma lucidez muito forte em relação à próxima dimensão. Quer dizer, você sai dessa dimensão e vai para outra, só pelo fato de estar usando a geometria da pirâmide. Só o fato de estar usando essa geometria. A geometria que está no universo. Que está no universo. Que é matemática, vamos dizer assim. Que é matemática. Isso foi a sabedoria egípcia. Ela é matemática. Aí para os céticos fala, não, mas isso aí é para o povo lá, né? Povo de Buda, é para eles. Tá, então, e a ciência? Não provou isso? Sim. A ciência já provou, basta ir buscar. Ela já provou. Pega qualquer coisa e põe no formato de uma pirâmide, pode fazer experiência na sua casa. Você que está ouvindo em casa aí, no vídeo, ou onde você estiver, faz essa experiência. Pega a medida certinha da pirâmide, são triângulos colocados um ao lado do outro até fechar.
vai formar um cone, e coloca um produto embaixo dela e um produto igual fora. Uma maçã, por exemplo, foi feita experiência com maçã, com carne. Você pode fazer com, tem que ser produtos que deterioram, né? Então você pode pegar um pedaço de carne, uma maçã, por exemplo, corta a maçã no meio, põe uma banda da maçã embaixo dessa pirâmide que você fez e põe a outra maçã embaixo fora. Vê qual que vai estragar primeiro. Ao longo do tempo, quando você voltar a olhar, a maçã que está do lado de fora da pirâmide está totalmente podre. E a que está dentro está conservada. E por que que aí fala, ué, então, é por isso então que eles deixavam os faraós lá nos sarcófagos dentro da pirâmide? É, para manter o corpo dele, porque eles queriam idolatrar, né? Eles queriam servir como um marco, não pode morrer o faraó. Então, para manter ele vivo, vamos dizer assim, deixa o corpo etérico dele, vamos dizer, deixa a existência dele ali, utilizando-se de um corpo físico. Então enrolava lá as faixas, colocava dentro do sarcófago, põe, está na pirâmide, está sendo conservado e fica conservado por tempos. Quem ensinou isso para eles? Hoje a ciência descobriu isso. Hoje, depois de milhares de anos. Mas então aí quem ensinou isso para eles? Né? Não só podia ser alguém que está acima do humano, uma inteligência superior, ou seja, outra dimensão. Eu entendi, porque ali capta a energização, né? É, ela vem diretamente no cume da energia universal. Sim. E aí quando fala energia, precisa entender que é energia. Tudo é energia. Matéria, energia, tudo tá aí. Einstein já provou. Para quem não crê, basta fazer experimentos. Tudo é energia e tudo consciência, é isso? É, e consciência, pensamento. Ó, não creio nada disso, a pessoa fala. Não creio. Que nem os nossos amigos ateus que de repente pode estar vendo. Como? Não acredito nada disso. Tá bom, então faz uma coisa. Desde que aquela coisa não crê, tudo bem, mas pergunte-se a si próprio, né? Tenha senso crítico. Então critique. E para criticar, faça provas. Então faça essa prova. Pega uma pessoa, coloca na sua frente e pede para ficar atrás dela 3 pessoas. E por que 3? Tem um significado. Mas por favor, faça 3. Quem não sabe, vê lá o vídeo meu lá no YouTube sobre o significado do número 3, que é voltado para esta dimensão terrena. Que aqui tudo é baseado no 3. 3 com o símbolo do número 4, que forma a posição de 3 posições. 3 com 4, 7, que forma todo o universo, que é o número divino, da perfeição de Deus. Então, 3 pessoas atrás, uma na frente, em distância de 1 metro, ou 1 metro e pouco, 1 metro e pouco. Pega as mãos dessas pessoas e aponta para as costas daquela pessoa que está na frente. A pessoa está de costa para vocês. E mentaliza, empurrando aquela pessoa assim, devagar. Empurrando. Mas tem que mentalizar, não é só fazer assim. Mentaliza, porque é o poder da mente que vai fazer isso. E mentaliza empurrando, empurrando, empurrando. Você vai ver a pessoa desequilibrar para frente. Pode fazer o experimento. Aí vai falar, ué, qual foi a informação que passou daquele empurrar para lá, para as costas daquela pessoa? A energia. Essa energia foi passada. O fato de você ter pensado em empurrar, empurrou. Porque a energia que você emanou, ele sentiu. E ele vai estranhar. Ele vai até olhar para trás e vai falar, ué, quem está me empurrando aí? Porque está acontecendo uma energia, está acontecendo uma influência ali. Uma influência da sua energia, do fato de tentar empurrá-lo, e a energia dele de tentar ficar parado. Então está sendo influenciado, então ele se incomoda, ele percebe e se incomoda. Pode fazer esse experimento. Né? Toda ação tem uma reação. Uma reação. E tem vários experimentos. Se eu for falar aqui, tem vários. Eu não vou ficar aqui gastando tempo para falar de outras, mas tem vários. De levantar a pessoa, tem vários. Teste do limão, tem um monte. Isso é para provar a energia. Aí eu estava falando de energia. Então, esse mundo, esse universo é controlado pelo que você pensa. E esse pensamento gera energia. Essa energia faz as coisas acontecer. Porque você deu fluido a ela. Você gerou. Aquilo está sendo passado
né, para o universo, e ele recebe isso e volta com aquilo que foi propositado. Essa questão da energia. Então esse espírito que foi intelectualizado, vamos dizer assim, a entender que ele não é só essa matéria física, que ele não está preso somente neste corpo, que ele tem acesso a outra dimensão. Se ele começar a entender isso, se ele começar a colocar no seu entendimento que esse corpo é somente para interação física aqui, para ele poder pegar esse copo, ele começa a ter uma vida totalmente diferente, uma compreensão do universo, de Deus, sobre as coisas de Deus, totalmente diferente. Certo. E ainda dentro desse assunto ainda, me veio à memória dois fatos ocorridos no Antigo Testamento, Enoques e Elias, que foram transladados para outra dimensão, e qual não provaram a morte. Então existe uma dimensão. Para quem ainda está duvidando, a Bíblia ainda está dizendo, mas em outro ponto, sobre dimensões. E nós sabemos que para teologia, que significa estudo sobre Deus, todo o assunto para ser comprovado ou verídico precisa ter, no mínimo, em 2 a 3 lugares na Bíblia o mesmo assunto para se tornar não fato isolado e se tornar real. E aqui nós já abordamos, dentro da palavra, vários assuntos. Se a gente fosse buscar mais, teria muito mais ainda, que está falando sobre as dimensões. Então, como pastor e líder religioso de uma vida que eu acredito e confesso a minha fé, que sou cristão, que creio em Jesus Cristo, creio no arrebatamento, creio no Deus Todo-Poderoso, que não podemos ficar ignorantes e não querer saber sobre isso e ignorar algo que está escrito na palavra de Deus. Não podemos ignorar. Não podemos. Claro. As pessoas começam a perceber e aprender mais quando elas começam a ler a Bíblia. Ler de fato, não dizer que ler, não só dizer que lê, mas ler de fato. Ler e com critério, né? Aquele critério que eu digo, de perguntar por quê, e por quê, e por quê. Então, nós estamos falando de dimensão. Aí, para fechar esse primeiro bloco aqui, nós vamos deixar a questão da morte, por exemplo, que as pessoas muito temem. Quando fala da morte, aí, a morte é um assunto. Na verdade, Jesus sempre ensinou que na morte é vida. Sabe por que é vida? Porque na morte é que você está realmente deixando de morrer. Porque aqui você está morrendo. Ou seja, aqui você sabe que vai morrer. Todos nós. Mas quando saiu daqui, já acabou, você já não vai precisar morrer. Na realidade, agora você me falando, eu entendi uma outra forma aqui em relação ao medo que as pessoas têm. Na verdade, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, o que o deu. É outra prova da existência do espírito antes do corpo. Mas o eu, o verdadeiro eu que está dentro de nós, de uma forma, para nós, inconsciente, mas ele tem a consciência. Me ajuda aí, doutor. E tem a consciência que ele vai se deparar com a segunda morte. Eu acho que por isso que vem tanto o temor da passagem desse plano físico para o plano espiritual. Porque, ao meu ponto de vista, ele teme muito a morte do plano espírito, do plano secundário que vai ver, que é o verdadeiro, que é o eterno. Poderia, mas aí vem a pergunta, e por que aquelas pessoas que já chegaram numa capacidade intelectual, religiosa, espiritual, chegaram nessa capacidade espiritual de se alinhar na sua conduta de vida por uma vida digna a Deus, o Criador,
E ele está ali seguindo, fazendo todos os parâmetros, e mesmo assim ele tem medo da morte. Então, quer dizer, mesmo essa pessoa. E aí eu vou dizer, é porque ele não entendeu ainda que o que é a vida realmente é o eu dele. É isso que está aqui dentro, não essa carne. Porque quando você entende isso, a qualquer momento é a hora da morte, não tanto faz. Porque é só o tempo de passagem pela Terra. É só esse tempo aqui. É um tempo. A pessoa tem que entender que essa vida não é a vida real. Como nós dizemos no começo, né? É uma vida secundária. Essa anterior é que é a vida real. Que é o que diz a física quântica.